Fala, meus crias, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quem não vai muito bem é o One Championship, que se envolveu em algumas polêmicas na última semana, e eu estou fazendo esse vídeo aqui para que a gente possa debater e eu explicar um pouquinho dos acontecimentos da última semana. Então vamos direto para o assunto. E o que exatamente aconteceu na última semana que envolveu tanto o nome da organização? Primeiro, a gente teve a polêmica com relação da luta entre Mike Musumeci e inicialmente, o Cade Ruotolo, e posteriormente contra o Bebeto Oliveira. E deixa eu explicar para vocês exatamente o que aconteceu com essas lutas. Primeiro, como eu falei, o Musumeci estava escalado para lutar contra o Cade Ruotolo na categoria até 76 quilos, pelo cinturão peso leve do One Championship, No UFC, essa categoria é a meio médio, e no One Championship essa é a categoria peso leve. Só que o Cade Ruotolo, que participou do CGI algumas semanas antes, acabou se lesionando e poucos dias antes do confronto, ele anunciou que não iria mais participar por conta dessa lesão, e acabou que o Musumeci iria enfrentar o Bebeto Oliveira. O Bebeto Oliveira foi escalado para substituir o Cade Ruotolo em cima da hora, só que ao invés da luta acontecer na categoria 76 quilos ou em algum peso meio termo, a luta ela foi escalada para acontecer na categoria até 61 quilos, que é a divisão onde o Musumeci é o campeão, Ele é o campeão da categoria peso mosca do One Championship. E é aí que começa toda a grande polêmica, Teve o vídeo do Musumeci no qual ele não consegue bater o peso, ele perde o cinturão por conta disso, e aí a internet vai abaixo, todo mundo criticando o One Championship, acreditando que a organização tinha obrigado o atleta a descer quase que 16 quilos em 2-3 dias. Só que alguns dias depois a gente ficou sabendo da versão do One Championship pela voz do Leozinho Vieira, que é um vice-presidente da área de grappling do One Championship. Ele fez uma declaração exclusiva para o canal VF Comunica lá no Instagram, Então primeiro saiu lá. E o que ele falou? Então eu vou abrir aspas aqui para Leozinho Vieira. Em resposta, o Mike fez algumas exigências, e a mais importante delas seria que a luta não seria mais em 170 pounds, ou seja, 76 quilos, mas que seria em sua categoria em defesa do seu título flyweight, 135 pounds, que é 61 quilos. Foi dado ao Mike duas opções de oponente, e a luta pelo cinturão do flyweight ficou entre Mike Musumeci versus Bebeto Oliveira, como eu falei para vocês anteriormente. Durante a pesagem, Mike falhou consecutivamente em seus testes de hidratação e pediu para que a luta contra o Bebeto acontecesse no open weight, uma categoria aberta. Durante as negociações com Bebeto e seu time, Mike comunicou a todos que estava se retirando do evento e que não lutaria, impossibilitando qualquer acordo que pudesse ser feito. Bom, e agora sim a gente tem as duas versões, o que realmente aconteceu com relação a essa luta do Mike Musumeci contra o Bebeto Oliveira, que inicialmente era contra o Cade Ruotolo. O público na internet foi a loucura, atacando a organização, mas no final das contas foi um acordo que foi feito com o próprio Musumeci, que ele não acabou concretizando, Depois o Musumeci até postou uma foto dele no hospital, dizendo que ele passou muito mal por conta do corte de peso e tudo mais. Então acabou que a polêmica terminou nessa parte. Só que não param por aí as polêmicas envolvendo o One Championship. Na semana passada, quem veio a público também falar e jogar uma indireta para a organização foi Marcos Almeida Bochecha, maior campeão da história do jiu-jitsu, 13 vezes campeão mundial. E o que exatamente aconteceu, o que está acontecendo com o Bochecha? Quem não sabe, o Bochecha ele fez a sua migração para o MMA, Ele já participou de 5 lutas profissionais, as 4 primeiras ele venceu de forma muito dominante, A gente já até pintava ele dentro do UFC como campeão. Depois dessas 4 vitórias tão dominantes, a gente já via ele com um futuro muito brilhante dentro do esporte. E aí veio a última luta do Bochecha, que foi contra o Omar Kane, lá no One Championship, One Fight Night 13, e aí o Bochecha acabou tendo o seu primeiro revés, a sua primeira derrota na carreira, algo que acontece, faz parte do esporte, altos e baixos, isso é muito normal. A gente esperava que em pouco tempo o Bochecha
retornasse, porque a gente sabe que nessa categoria, como eu falei, é uma categoria muito rasa, com 2, 3 lutas, você está de volta ao topo, você está de volta no bolo ali para disputar um cinturão, mas acabou que não aconteceu, mais de um ano se passou e até então a gente não tem nem ventilada uma luta, uma nova luta do Buchecha. Para muitas pessoas, o Buchecha nem iria mais lutar esse ano e foi aí que começou o que levou a essa declaração que ele veio a dar, que eu vou explicar para vocês na sequência. Muitas pessoas começaram a cogitar que o Buchecha tinha se aposentado, que talvez a derrota para o Omar, né, Roy Rock, como ele é chamado, tinha sido muito traumática, que ele tinha se aposentado, que ele não iria mais competir no MMA. E não foi nada disso que aconteceu, e o próprio Buchecha explicou. Aqui eu vou abrir aspas pro Marcos Almeida, o Buchecha. Muitas pessoas estão me perguntando ultimamente se eu me aposentei. A resposta é claro que não. A razão pela qual não estou lutando não é minha escolha. Estou esperando por uma luta há quase um ano, mas não estou tendo sorte em conseguir uma luta. Essa é a razão pela qual estou longe do octógono ou dos tatames. A pergunta certa que você deve me fazer é quando vou lutar novamente. Mas agora estou perguntando a algumas pessoas a mesma coisa. Para ser mais preciso, 13 meses. Já fazem 13 meses de espera. Estar em uma situação como essa é uma droga. Não desejo isso a ninguém. Então, se você quer essa resposta, você sabe a quem perguntar e marcar. E aí ele marca o One Championship nessa postagem que ele fez no seu Instagram pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar aqui explicar o que está acontecendo exatamente com o Buchecha e por que ele está passando por toda essa situação. Vamos lá. O One Championship, né, que é um evento de MMA, grappling e Muay Thai e kickboxing, ele vem muito mal das pernas financeiramente falando. Os últimos balanços que o próprio One Championship divulgou mostram que a empresa acumulou, um prejuízo na casa das centenas dos milhões de dólares. Né? São prejuízos enormes por conta de terem gasto muito dinheiro. Eles gastaram muito dinheiro contratando atletas com bolsas exorbitantes e acabaram não tendo esse retorno, né? Sendo em bilheteria, sendo em pay-per-view, eles não conseguiram esse retorno financeiro que eles esperavam. E aí o presidente do One Championship, vendo toda essa situação, vendo que o prejuízo estava aumentando cada vez mais e mais, ele resolveu dar uma solução a esse problema. E qual foi a solução que ele deu? Ele simplesmente focou todos os seus esforços no público oriental, no público que assiste o Muay Thai e o Kickboxing, por 2 motivos basicamente. Primeiro, porque os atletas de MMA são muito caros, as bolsas eram exorbitantes e não estavam dando o retorno financeiro, não eram midiaticamente tão grandes, não conseguiam atrair tanto público. E o segundo, eles evitam a concorrência esmagadora de eventos como PFL, UFC, LFA, eles não têm mais que competir com essas organizações, tendo em vista que em pouco tempo eles já se tornaram, se eu não me engano, a 3ª ou a 2ª maior organização de kickboxing do mundo. Mas parece que nem isso tem dado resultado, porque algumas grandes estrelas do kickboxing também estão querendo sair da organização. O grande problema, pessoal, é que a gente está falando de contratos feitos por grandes organizações que possuem várias e várias cláusulas que são quase que impossíveis de serem quebradas, de serem rompidas. Então, atletas como o Buchecha, às vezes estão de mãos atadas, não tem o que fazer. Tanto que parece que o Buchecha vai deixar o MMA realmente de lado e vai focar em voltar para o grappling, né? Numa entrevista que ele deu para o Flow Grappling, ele falou que vai voltar às competições de jiu-jitsu com e sem kimono. Porque provavelmente ele percebeu que não vai conseguir sair desse contrato com o One Championship e também não vai ter lutas. Não vão ser marcadas novas lutas para o Buchecha. Agora a gente vai ter que esperar o desenrolar desses próximos capítulos, ver o que realmente vai acontecer com o Buchecha, se ele vai voltar realmente a competir com kimono, sem kimono, se ele vai conseguir voltar a competir MMA, se o One Championship vai fazer uma liberação com ele. A gente vai ter que esperar para ver os próximos capítulos. Quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, tanto da situação do Musso Messi como da situação do Buchecha. Deixem aqui embaixo suas opiniões. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar para que a gente possa circular mais aqui na internet e o algoritmo do YouTube nos ajudar a alcançar mais pessoas. Vou ficando por aqui, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!